Nossa convidada de hoje é formada em engenharia ambiental e doutora em engenharia química. Atualmente, ela mora em Portugal. Receba a nossa convidada, Laís Esperança. Oi, Tudo bem, Laís? tudo bem, já que você? Tudo bem. Tá um pouquinho nervosa, um pouquinho ansiosa. Sempre, né? Mas vamos lá. Tenho certeza que essa entrevista vai ser bem legal para o canal. Tenho certeza que as suas experiências vão contribuir bastante, pensando que o público do nosso canal é um público jovem, né? Tá ali entre os 20 e 34 anos. Então, muitas pessoas têm muitas dúvidas acerca dos assuntos que nós vamos abordar aqui. Então, eu gostaria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Tá. Então, como você disse, eu sou a Laís, eu sou formada na UFABC, em engenharia ambiental. E aí eu fui para Inglaterra, no Reino Unido, fazer engenharia química na University of Birmingham. Aí depois disso eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo, e agora eu acabei conseguindo um trabalho aqui em Portugal, num centro de pesquisa, chamado Green Collab. Me fala um pouquinho, Laís, vamos mais para trás, assim. Me fala um pouquinho do seu ensino médio, como foi, que aluna que você era. Eu tive muita sorte, que eu sempre tive muita facilidade na escola. O meu ensino médio, graças a Deus, meus pais conseguiram pagar um colégio particular. Eu tive bolsa durante o ensino médio, porque eu dava monitoria. Então, eu era uma aluna que ia bem, porque eu tinha muita facilidade, ainda bem. E aí, eu tive a sorte de, no terceiro ano, era o começo da UFABC ainda, a Federal do ABC. Então, ela tinha um vestibular próprio, hoje é pelo Enem. E aí eu consegui entrar direto do terceiro ano para a universidade. E você já tinha certeza que você queria fazer engenharia. Não. Minha história é bem engraçada, porque na verdade eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Aí eu até comentei que eu pensava em fazer relações internacionais, que eu gostava de viajar, queria morar fora. E aí um professor meu, agradeço muito, virou para mim e falou assim: "Você fica quieta, você nasceu para ser engenheira, para de falar besteira". Eu lembro que no dia eu fiquei bem chateada como que ele fala essas coisas na minha cara assim. Mas ele tinha razão. É a profissão que eu entrei. Quando eu fui prestar o vestibular, eu lembro que eu até chorava para escolher o que eu ia fazer, mas acabei optando pela engenharia. O bom da UFABC é que você entra como bacharel em ciência e tecnologia, então você não precisava escolher definitivamente o curso depois. Mas eu já pensava na engenharia ambiental e eu fui gostando cada vez mais do curso. Assim que eu entrei, tipo, eu vi que era o que eu queria fazer e cada dia eu ia gostando mais do curso. Então eu fiquei bem feliz com a escolha. Nós somos de humanas, temos um pouco de trauma, né? Tudo que fala engenharia, tecnologia, todas essas coisas nos causam um pouquinho de trauma. Mas o curso é muito difícil, como que você levou essa graduação? Então, eu sempre tive facilidade com exatas. Então, meu pensamento sempre foi muito mais lógico do que de humanos. Óbvio que tiveram matérias mais difíceis e mais fáceis, mas o meu lado lógico é muito alto. Então, para mim era mais fácil essa parte de exatas do que se eu fosse fazer qualquer área biológica na vida, ia ser muito mais difícil. Mas até que foi tranquilo. Assim, eu tive vários dias estudando, é claro, mas eu tinha sempre gente ajudando, amigo para estudar junto, então deu para levar. E depois da graduação, quais foram as suas experiências? Então, durante a graduação, na verdade, eu fiz iniciação científica, aí eu fiz estágio na área de engenharia ambiental, e durante a graduação eu tive a oportunidade de ir para o exterior, no programa Ciência Sem Fronteiras, que foi onde eu melhorei muito meu inglês, tive a oportunidade de viajar para o exterior, conhecer tudo, e aí eu vi a oportunidade de poder aplicar para um doutorado direto. Então, depois da graduação, eu já apliquei para o doutorado, e eu me formei depois de
uns 4, 5 meses eu já fui para a Inglaterra começar o doutorado. Como foi essa experiência inicial sua em outro país? Não no doutorado, durante a graduação. Quando eu cheguei foi bem complicado. Não complicado. Eu estava bem ansiosa, eu queria muito ir, então eu estava bem feliz. Mas eu lembro que para eu ir eu precisava de uma nota no IELTS ou no TOEFL. Eu passei na risca, assim, quase não passando. Isso porque eu fiz inglês quase a vida inteira no Brasil, mas eu não tinha essa experiência falando e tudo mais. Então eu cheguei lá, era muito sorrir a cena, tipo, não entendia totalmente tudo que as pessoas falavam. E eu lembro que para assistir as aulas no começo você fica 2 vezes mais cansado, porque você fica cansado de tentar entender o inglês e tentar entender a matéria, né? Então são 2 vezes mais cansado. Mas foi uma experiência ótima, tipo, não me arrependo de nada. Eu acho que todo mundo deveria fazer, eu super recomendo as pessoas fazerem, porque você cresce muito como pessoa. Eu sempre morei com os meus pais, então quando você vai para fora, você tem essa oportunidade de crescer e conhecer muita gente diferente que às vezes você não conhece no Brasil, porque quando você está no Brasil, você conhece pessoas que são parecidas com você. Uhum. E quando você está no exterior, na verdade, você acaba conhecendo pessoas que são diferentes no sentido assim, você já tem algo em comum que às vezes a pessoa é brasileira. Então você acaba conhecendo outro brasileiro que no Brasil você nunca seria amigo e lá você acaba sendo simplesmente porque vocês dois são do mesmo lugar. Então abriu muito meus horizontes por causa disso. E aí, depois que você já acabou a graduação, você já foi direto para o doutorado, né? E como foi essa fase? Já tinha certeza? Era já na sua área, na temática que você trabalhava? Não. A minha história é bem engraçada porque na verdade eu sou aquela pessoa que sempre aceita o desafio. Se tem essa oportunidade que você quer fazer, eu faço. Então, na verdade, eu estava procurando, apliquei para algumas universidades, mandei e-mail para alguns professores. E quando esse professor da Inglaterra me respondeu, ele falou: eu não sou exatamente da sua área, eu trabalho principalmente, eu sou de engenharia química, mas eu tenho interesse da gente fazer uma parceria. Então, a gente poderia trabalhar um pouco a sua área, um pouco na engenharia química, e a gente tem um outro professor convidado para fazer parte do seu doutorado. E quando eu cheguei lá, depois de menos de um mês, esse outro professor, que seria mais da minha área, que seria no departamento de geografia, porque lá não tem engenharia ambiental, ele saiu da universidade. Então eu fiquei 100% na engenharia química. Então eu tive que mudar bastante a minha área. Então é uma coisa que eu não tinha nenhum conhecimento. Eu acabei indo e aprendendo. Então eu construí reator durante o doutorado, tive toda uma experiência de laboratório da engenharia química que eu não tinha nenhuma experiência anterior. Então eu acho que vale o desafio, assim, às vezes não é da sua área, mas você consegue aprender bastante coisa. E como funciona o doutorado fora do Brasil? Em especial que você fez, né? Porque aqui no Brasil é bem diferente, né? Então aqui a gente tem disciplinas, a gente tem um tanto de disciplina, um tanto de crédito e concomitante a isso e escrevendo a tese. Como que funciona fora do Então, país? cada lugar é de um jeito, né? Eu sei, eu vou te falar como é na Inglaterra, mas qualquer outro país seria de uma outra forma, então tem que dar uma pesquisada melhor. Mas na Inglaterra você não faz disciplinas, você faz só se você quiser assistir alguma aula, mas você não tem nenhuma disciplina. E você tem a pesquisa. Aí, como funciona? Eles têm o doutorado são 3 anos, não 4 no Brasil, mas é que são 3 anos pagos, né? Que você tem acesso ao laboratório, você tem o seguro para o laboratório, você tem todo o acesso à universidade. E o 4 ano, no geral, as pessoas já começam a trabalhar, mas elas só precisam entregar a tese no final do 4 ano. Ela tem 1 ano para de writing up, que eles chamam, que é o período de escrita. Então, no geral, o que acontece é que as pessoas vão no laboratório até o último dia do 3º ano, e no 4 ano elas pegam para escrever realmente a tese, estruturar a tese. O que seria esse laboratório? É que no meu caso eu tinha que ir até o laboratório para fazer experimento, na engenharia. Mas eu acho que na Humanas funciona diferente, que na Humanas você faria os 4 anos, você faria em casa escrevendo, né? Você continua escrevendo, então. É que na engenharia funciona um pouco diferente. Entendi. Então, assim, você não tem disciplina, então não tem palestra, não tem eventos que vocês participam, simpósios, nada? Não, você que tem que ir atrás de conferências e simpósios. Então, é uma coisa bem mais individualizada. Então, na universidade existe algumas coisas, então tinha
conferências internas da universidade, do departamento, que você fazia a apresentação da sua tese, e eles têm vários incentivos, como aquele apresentando a tese em 3 minutos, sabe? Esse tipo de eventos, ou apresentação de pôster, mas não tem nada que é efetivamente super obrigatório para a sua tese. Entendi. Tirando um pouco esse olhar do estudo, como que era para você estar na Inglaterra? Para mim foi um sonho realizado, porque eu sempre queria viajar e queria conhecer a Europa, nunca tinha conhecido a Europa. Então eu fui para o doutorado. É o que eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, tipo, várias pessoas totalmente diferentes do que eu estava habituada, e foi incrível. Fiz grandes amizades que eu converso até hoje. E tive a oportunidade de viajar, porque na Europa tudo é mais perto e tudo mais barato nesse sentido, com o salário europeu. Então você consegue conhecer muitos lugares, e para mim é uma experiência ótima, porque assim, eu pude desenvolver o meu currículo, melhorar muito o inglês, melhorar minha carreira, tipo, ganhei o doutorado e ainda consegui crescer muito como pessoa. E o fato, tipo, como eu falei, eu morava com meus pais, então eu fui para Inglaterra, eu tive que alugar a casa, dividir a casa, e toda essa rotina que às vezes a gente não tem no Brasil, a gente acaba crescendo como pessoa também. Quantos países você visitou enquanto você estava fazendo doutorado? Ah, eu não vou nem saber te falar, Jack. São muitos países. Eu Mais de viajei 10? bastante. Mais de 10, mais de 20. Mais de 20? Ai, que inveja! Laís, e como foi? Você disse que mandou uma mensagem, né, para um orientador, já lá da Universidade da Inglaterra, e como foi esse processo de ida? Como tem muitos jovens, né, que assistem ao nosso canal, muitos têm vontade, né, mas acha inacessível, né, conseguir ir para outro país. Mas como foi para você? Então, eu acho que isso é um pouco que a gente tem um pouco de receio, porque a gente não conhece as fontes de informação. Mas, na verdade, o processo é mais simples que isso. Você tem que encontrar a universidade que você quer fazer e, de preferência, o orientador que você quer ter. Então, se você vai na sua área, você vê quem está pesquisando, quem está fazendo. Você manda e-mails e, no geral, a gente tem um pouco de receio de mandar e-mail para pessoas que são muito superiores a gente. E, na verdade, eles são até que bem abertos. Eu tive sorte porque, na época que eu estava aplicando, o Brasil estava com aquele convênio do Ciência Sem Fronteiras e tinha pessoas nos países ajudando a encontrar orientadores. Então, se você manda mensagem para o consulado, às vezes ele te ajuda a encontrar o orientador, e eles têm uma pessoa para ajudar a fazer esse tipo de processo. E quando você encontra esse orientador, você tem que ver com ele se ele tem financiamento para você ir, ou se você qual tipo de financiamento que você pode aplicar. Então, você pode aplicar pelo Brasil, para o financiamento de bolsa, você pode aplicar para o próprio país europeu, eles têm vários financiamentos diferentes, ou o próprio orientador pode já ter o dinheiro para fazer a pesquisa, ou a própria universidade. Então, aí você tem que ser aceito pela universidade. Então, os requisitos da universidade geralmente são, eles te pedem o seu currículo, mas se o orientador te aceita, você geralmente já está aceito. Então, se você encontra esse orientador, dificilmente você não vai ser aceito pela universidade. A única coisa que poderia te barrar, no geral, é a língua. Então, você tem que ter a prova de que você fala a língua. Então, tem que fazer o IELTS ou o TOEFL. Tanto é que eu tive que refazer o meu, porque quando eu passei para os Estados Unidos, eu passei com a nota quase não passando. E para o doutorado a nota era maior, a que precisava para começar um doutorado. Então eu tive que refazer. Que eu refiz com a ajuda da UFABC, na verdade, que a universidade estava colaborando para tentar mandar os alunos para fora, então eles me ajudaram a marcar o teste. E sendo aprovado na universidade, conseguindo o financiamento, aí é só questão de conseguir o visto, porque aí você já tem todos os documentos para conseguir. Então, você disse que foi pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E Sim. quais são os benefícios ou não, né? Tem algum ponto negativo, na sua opinião? Os Ciências Sem Fronteiras para mim foi uma grande oportunidade. E eu acho que é incrível o programa, mas ele está um pouco mal estruturado, no sentido que ele manda os alunos para fora, mas ele não garante a volta e permanência deles no Brasil. Então,
Ele paga para você ir, você vai, você tem a oportunidade, mas você tem que garantir que você vai ficar ao mesmo tempo que ele pagou você fora no Brasil depois. No Então, eu caso, se retornei para o você fez, Brasil. Oi? no caso, se você estudou 4 anos na Inglaterra, você tem que ficar no Brasil por 4 anos. Isso, o período da bolsa. No meu caso, foram 3 anos de bolsa. Mas uma desvantagem, então, é que você tem que ficar o mesmo período que eles pagam a bolsa para você no exterior no Brasil. E no Brasil a gente sabe que às vezes não tem oportunidade. E aí, você formando aqui que eu digo no exterior, tem muita oportunidade. Então você fica meio com esse problema de, eu tenho que voltar, mas eu teria aqui emprego e já construindo minha carreira, e no Brasil eu não teria isso. Então eu voltei para o Brasil e ganhei bolsa. Eu não era nem empregada, você não tem nenhum benefício e vive como se fosse um estudante bolsista no pós-doc no Brasil. Então essa é uma desvantagem, na verdade. E hoje, pensando assim, eu recomendo muito que se vá por bolsas do exterior, porque eu acho que o Brasil ainda não. Porque tem a oportunidade de ir pela bolsa do exterior. Na época eu não tinha conhecimento e eu agradeço muito. Tipo, eu fiz o que eu fiz porque era o que eu tinha conhecimento na época e eu acho que é importante e fez eu chegar onde eu cheguei. Mas pensando melhor, eu acho que daria para ter vindo com. Tipo, você conseguiria bolsas do exterior já. Então eu recomendaria ir atrás dessas bolsas primeiro. Muito bacana. Então, Laís, consultora, viu, gente? Dúvidas? Qualquer coisa pode Pode mandar mandar e-mail. para mim que eu mando para ela, viu? Porque eu sei que a juventude, a galera, né? Até pessoas mais velhas que querem ter uma experiência internacional, tem bastante dúvidas nesse sentido, né? Mas, mas olha, Laís, não menospreze o seu pós-doc aqui no Brasil, que foi através dele que a gente se conheceu, né? É verdade. Não menosprezo, não. Não, foi uma experiência ótima. Eu tive muita sorte, porque eu consegui voltar e consegui a bolsa, mas tem muita gente que tá. Eu tenho vários conhecidos que fizeram doutorado na mesma época que eu, que voltaram para o Brasil e ficaram desempregados. Porque não tem bolsa. A gente sabe que as pesquisas estão sendo dizimadas, está cortando cada vez mais bolsas de pesquisa. Passar em concurso é muito difícil, principalmente no currículo que eu tenho. Por exemplo, eu sou recém-formada, nem mestrado eu fiz. Então, para passar num concurso, você não tem os pontos necessários. Então, não tem experiência em sala de aula que conta ponto. Você não tem a quantidade de currículo, de paper, artigo publicado que o pessoal às vezes tem. Então, é muito difícil passar num concurso. É muito difícil quando tem concurso, né? Porque nem tem tanto concurso assim. E é difícil passar no concurso e é difícil você conseguir as bolsas, às vezes. Ainda mais em diferentes áreas. Porque eu tive sorte. E, tipo, a engenharia ainda é bem favorecida nesse sentido. Porque eu trabalho com energia renovável, eu trabalho com meio ambiente, então é favorecido. Mas a gente sabe que tem muitas áreas que é bem mais difícil. Uhum. Entendi. Então, a Laís voltou para o Brasil depois do doutorado, né, para ficar aquele mesmo tempo que ela ficou fora fazendo doutorado. E aí ela veio fazer o pós-doutorado aqui na Unesp de Rio Claro, na cidade que eu resido, e entrou num curso de italiano, foi lá que nós nos conhecemos, né, as improváveis, lá no curso. E deu muito certo, né, Laís? Né? A gente permanece ainda, né, na turma e deu muito certo. E é muito gostoso. E a Laís começou a fazer italiano porque ela escreveu a sua tese na Itália, né? Saiu um pouquinho da Inglaterra, foi escrever a sua tese lá na Itália. Então, conhecer um pouquinho mais de outro país. Exatamente, Jaque. Na verdade, eu tinha vontade de aprender italiano, porque eu tenho descendência italiana, eu tenho passaporte italiano. Então, é uma vergonha eu não falar italiano, na minha opinião. Então, na verdade, é um objetivo próprio, assim, pessoal, que eu deveria falar italiano. E aí eu tive a oportunidade de, como eu disse que lá na Inglaterra eles tiram esse quarto ano para escrever a tese, eu acabei pegando 3 meses e indo para a Itália, porque como eu não precisava estar residindo na Inglaterra para escrever, eu não precisava mais ir para o laboratório todo dia, eu fui para a Itália escrever de lá, porque eu podia concentrar 100% do tempo na escrita. E é o que você falou, foi uma experiência incrível, porque pude conhecer outro país um pouco mais do que só viajar de fim de semana, que é o que eu geralmente fazia. E viver um pouquinho lá, que é na cidade onde meu tataravô nasceu. É,
Laís, e quando foi em dezembro, veio a notícia que abalou os corações, principalmente o meu, que eu fiquei muito abalada, que você estaria indo embora do Brasil novamente por causa de uma proposta irrecusável de emprego. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, é o mundo dá voltas, porque por causa de um contato que eu fiz durante o doutorado, na verdade, ofereceram esse emprego para mim num centro de pesquisa chamado Green Collab, em Faro, em Portugal. Então, é na beira da praia, num lugar que parece super agradável de morar, que eu estou gostando bastante agora que eu estou aqui. E numa área de interesse que eu tinha, que era parte do meu doutorado. Então, deu tudo certo, assim, na verdade. Então, não deu para falar não. E foi muito bom, porque o meu pós-doc terminava em dezembro. Aí eles ofereceram para eu vir antes, mas aí eu comentei do pós-doc. Então eles seguraram a vaga até janeiro. Então eu consigo começar em janeiro aqui. Então fazem É, 3 meses. é aquilo que eu costumo sempre falar, né? Quando a porta é sua, só você entra, né? Então, realmente, uma oportunidade maravilhosa. Mas eu confesso que eu fiquei bem abalada, né? Você lembra? Sim. Falei, como assim? Porque, pessoal, para quem tá vendo esse vídeo, é que eu não sou louca, eu fiquei muito feliz por ela, mas a gente teve pouco contato presencial, porque veio logo a pandemia, a gente teve que começar a fazer aula à distância, né? Então, a nossa amizade foi pela telinha do computador, e eu tava na esperança disso mudar logo com o fim da pandemia. Mas não, né? Então, vou ter que ir até lá, visitá-la em Faro, né? Fazer esse sacrifício, né? Conhecer Portugal, fazer sacrifício para visitá-la, né? A gente ter esse contato. E pensando um pouco nisso, né, nesse contexto de pandemia, como foi? Foi uma loucura essa mudança? Como que estava assim a questão de aeroporto, visto? Eu não sei como funciona quando a gente já vai com o trabalho. Me fala um pouco sobre isso. Então, na verdade, se você vem com trabalho, você tem que tirar o visto de trabalho. No meu caso, funciona diferente, porque como eu passei aquele tempo na Itália, tenho a descendência italiana, eu tenho o passaporte italiano. Então, na verdade, eu só precisei vir, porque sendo italiana, eu posso vir morar em Portugal. Aí eu preciso só registrar assim que eu chego aqui. Então, para mim, funciona um pouco diferente. Mas, no caso, o trabalho, ele me daria os documentos necessários para pedir o visto de trabalho. Tá? Se eu E precisasse. se você precisasse pedir, quanto tempo duraria a emissão desse visto? E, Jaque, não sei te dizer. Porque depende de muita coisa. Por exemplo, quando eu fui para a Inglaterra, eu não tinha passaporte europeu, então eu fui com visto de estudo, né? Do doutorado. E ele pode demora cerca de 2 meses, sabe? Ah, até Então, que não é tanto tempo. Mas se você não, tem uma data para começar no emprego, é. eles têm que ser E aí tem flexíveis. várias coisas. Você consegue pedir, por exemplo, da Inglaterra, eu lembro que a gente podia pedir com. Você pagava uma taxa emergencial para sair logo, sabe? Então tem vários procedimentos diferentes. Isso também é uma vantagem que eu estava em São Paulo e as coisas são feitas sempre em São Paulo no Rio, né? Tipo, depende do que tem que fazer em consulado, na embaixada. Então, para mim foi mais tranquilo, porque eu podia ir lá e resolver essas coisas. Mas depende muito, então eu não vou saber te informar. Depende para o país que é, sabe? Não vou saber se informar certinho. E como que foi? Por estarmos em pandemia, tem aquela história dos aeroportos estar fechado, não está recebendo estrangeiro, como que foi? Eu tive sorte, na verdade, porque quando eu vim, as fronteiras ainda estavam abertas. Então, o que precisava do teste, do PCR negativo, feito até 72 horas antes de chegar em Portugal. Então, eu fiz o teste, peguei o resultado e fui. O aeroporto ele estava vazio, mas caótico. Que era pouca gente, mas muito bagunçado. Porque um ambiente com teste errado, que o teste não valia. Aí você tem um lugar que você podia fazer o teste lá no aeroporto, mas aí você tinha que fazer o teste, tipo, ele demorava 3, 4 horas para sair o resultado, então o pessoal chegava para embarcar, ficava com medo de não conseguir voar. Então tava bem bagunçado o aeroporto. E foi bem estranho, porque fiquei de máscara o tempo inteiro, mas você chega no avião, não serve comida. O avião não veio vazio, tinha uma pessoa desconhecida do meu lado. Então você tira a máscara, que você tem que beber água, que são 9 horas de voo, você tem que fazer as coisas. Tava confiando que as pessoas do meu lado, no avião inteiro,
também tinha um teste negativo, então ninguém tava com Covid. Então você vem nessa fé que tá todo mundo bem. Mas a sensação é estranha, tipo, foi bem esquisito, porque eu que já voei bastante e gosto de viajar, achei tudo bem estranho, assim, bem diferente a temática. Mas aí eu cheguei aqui, Portugal já tava bem melhor. Tipo, ele tava vindo de uma fase boa, depois ele piorou de vez, né? Quando eu cheguei aqui, ele piorou tudo. 2 semanas depois que eu tava aqui, ele fechou tudo e eu tô em confinamento desde então. Então, desde que eu cheguei aqui, na verdade, eu tô em confinamento, basicamente. Mas foi isso, tipo, as pessoas de máscara o tempo inteiro, o aeroporto meio caótico. Mas deu tudo certo. Como que funciona o lockdown aí em Portugal? Então, aqui onde eu tô, na verdade, eles fecharam todas as lojas, só funciona mercado e lojas essenciais. E restaurante é só no delivery ou para você pegar comida na porta, sabe? Você pode retirar. E teoricamente na rua você só pode ficar andando se você estiver indo para algum lugar específico do trabalho. Tem uma carta que autoriza eu ir trabalhar, se você precisa disso. Mas depende da fase, porque no começo as escolas estavam abertas, então os alunos podiam ir para as escolas. Agora, no feriado de Páscoa, ninguém pode fazer nada. Tipo, até o acesso a praias, eles fecham no fim de semana, sabe? Para você não conseguir acessar. Mas eles têm várias fases. Eles vão começar o plano de desconfinamento agora, porque baixou muitos casos. Então, por causa do Natal, piorou muito. Aí eles fecharam tudo. E aí agora eles estão começando a pensar em abrir de novo. Então, é o que eu falei, desde que piorou, eles estão fechados. Parece que está bem pior no norte do que no sul de Portugal. Então, tive essa sorte, aqui está melhor. Mas é isso, e você pode sair para fazer uma volta também, que eles chamam de caminhada higiênica, que você pode fazer exercício sozinho. Entendi. É bem. Então você nem pôde explorar muito Portugal. Você já conhecia Portugal? Conhecia, eu vim para cá, na verdade, quando eu me formei no doutorado, eu fiz uma viagem de comemoração com os meus pais. Mas eu vim, a gente pegou o carro e foi conhecendo as principais cidades. Então, 3 dias em cada cidade, só para conhecer as principais, assim. Entendi. Laísa, e como que é a alimentação, né? Eu acho que Portugal, não sei se é tão diferente a alimentação, mas nos países assim que você morou, como que foi? Então, na Inglaterra, a comida é boa para uma semana. Depois disso você cansa um pouco, porque eles não temperam muito. Mas tudo tem no mercado. Você consegue fazer praticamente tudo em casa. Tanto é que eu aprendi a cozinhar quando eu fui na Inglaterra, porque não dava para viver só comendo na universidade e coisas assim. Mas aqui em Portugal tem bem mais coisa também. Então, uma comida que você comia bastante no Brasil e você não encontrou na Inglaterra. Fala, nossa, isso eu queria, não tem aqui, ou é muito caro. Então, uma coisa que eu sentia falta de vez em quando é da comida tipo comida de rua. Sabe salgadinho, coxinha, pastel. Eles não têm essa comida rápida assim que a gente tem. Então, tipo, eu gostava muito de comer pastel ou comer coxinha. É difícil você encontrar essas coisas. Tipo, não tem. Na verdade, não tem. Você tem que fazer em casa. Mas é o que eu falei, tudo você acha os ingredientes, sabe? Então você consegue fazer se você quiser. Mas não tem essa facilidade. Então, por exemplo, quando você ia comer na universidade, eles tinham meal deal, que é um sanduíche frio ou alguma saladinha fria com um pacote de Ruffles pequenininho e refrigerante, sabe? E eu falava, gente, isso não é um almoço. Falta aquela comida rápida que a gente tem no Brasil e eles não têm lá. Aqui em Portugal você já acha bem mais fácil essas coisas. Aqui em Portugal eu ainda não encontrei palmito. 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 Mas de resto, até que dá para se virar, eu acho. Qual foi o outro lugar que você morou durante a graduação? Durante a graduação eu morei nos Estados Unidos, em Birmingham, na Inglaterra. E a alimentação lá? Também muito fast food. Lá tem bastante fast food, né? E é bem Tem. mais
barato que aqui no Brasil, né? Sim, mas a minha situação era diferente, na verdade, nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eu era bem pobre, estudante pobre. E a gente tinha o plano alimentação da universidade. Então você tinha, tipo, essas cantinas dentro da universidade que você podia comer. Então, na verdade, eu vivia comendo nesses lugares, porque você podia comer lá à vontade. Mas tinha, tipo, eles serviam pizza, hambúrguer, sucrilhos. Todo dia você tinha as mesmas coisas, assim, as opções. E tinha um buffet de comida internacional, que no geral era mexicana. Mas eu me alimentava bem mal, engordei bastante. Mas era tudo dentro da universidade. Então, quando era para comer fora, era só alguma ocasião especial, que eu comia em algum restaurante, tipo aniversário de alguém vai comemorar, ou quando eu viajava, que aí você não estava na universidade. Só que como era aquele negócio bem pobre, na verdade não pobre no sentido, porque assim, eu tive a oportunidade de ir com o Ciência Sem Fronteiras, e para quem não sabe, o Ciência Sem Fronteiras ele dá $300 por mês para você, se eles te dão a comida e a casa. Então eu tinha $300 por mês para viajar, porque é o que eu gosto de fazer. Então eu não ia gastar meu dinheiro muito com essas coisas. Então eu gastava com viagem, e aí quando você ia viajar eu ia no lugar mais barato, que é tipo McDonald's lá. McDonald's é uma comida bem de pobre, então eu comia bastante. Eu ia adorar essas comidas de pobre, né? Não, eu gostava bastante, mas eu vou falar que o McDonald's no Brasil é melhor, porque em nenhum lugar tem o cheddar. Cheddar. Entendi. E da Itália? Como foi lá a alimentação? É que eu suspeito para falar porque eu como muito comida italiana. Tipo, é a minha comida favorita no sentido de pratos. E na Itália, para mim, era só maravilhoso. Assim, tudo era muito bom e tudo era muito gostoso. Então, não posso reclamar, não. E era bem mais barato que no Reino Unido, né? Porque eu tava acostumada com o Reino Unido. E aí você vai pra Itália, a comida é bem melhor e mais barata. Vou te colocar agora numa saia justa, porque vai ser difícil para você responder, que eu acredito que você fez amizades, né, em todos esses países, mas um povo assim que você acha inesquecível. Não, nossa, essas pessoas são massas. Ah, é bem difícil mesmo falar, viu? Não tem muito. Mas eu tenho que falar que, assim, como brasileiro, o pessoal Itália, Espanha, são mais parecidos com a gente na hora de conversar e comunicar. Porque eu achei muito engraçado, porque quando eu fui para os Estados Unidos e na Inglaterra, eu aprendi que existe diferença entre ser colega, tipo, ser educado e ser amigável. Que no Brasil não existe muito isso. Então, no Brasil, se você trabalha com alguém, você estuda com alguém, ou você é amigo ou você não é amigo. Na Inglaterra, não necessariamente. Você pode ser educado, colega de trabalho e não ter nenhuma amizade fora isso com a pessoa. Então, como brasileiro e o pessoal mais latino, a gente estranha muito isso. Para mim foi bem diferente isso. Então, tem pessoas que, tipo, tem ingleses que eu via todo dia, dava bom dia, trabalhava no mesmo escritório e eu não sei absolutamente nada da vida da pessoa. Porque também não faz questão e não é necessário. Uhum. Aqui a gente já conta até o CPF, né? Tipo assim, o CPF é tal. E se Laís, não, você conheceu a rainha? não. Ah, mas você foi até lá no palácio, deu uma volta lá. É igual aos sonhos mesmo? Então, eu acho engraçado porque eu adorava visitar castelo. E aí meus amigos em inglês falavam, mas por que Laís tem tanto castelo? Que sem graça. Eu falei, gente, é uma coisa de história de livro, de criança, sabe? Então, pra mim era sempre mágico. Então, eu sou suspeita pra falar. Eu adoro viajar, adoro conhecer coisa nova e pra mim era sempre fantástico. Então é fora de realidade, né? No meu caso aqui, nunca fui pro exterior. Ah, já fui, né? Pro Paraguai, exceto o Paraguai. Eu não conheço nenhuma cidade fora. E quando a gente ouve, né, as experiências das pessoas, assim, além de causar pra gente, assim, uma estranheza, né, do ponto de vista cultural e tal, também causa um certo fascínio, né, de pensar em coisas que a gente nunca pensou, né, nunca viu. Então, acho bem interessante isso. Você quer falar mais alguma coisa, assim, a respeito disso? Não, já que Já fez amizade aí em Portugal com alguém?
Só com o pessoal que eu trabalho, na verdade, mas nem muita, porque a gente está todo mundo trabalhando remoto, então desde que eu cheguei a gente está em confinamento. Mas o pessoal está sendo bem receptivo, o pessoal do trabalho tem sido bem legal, eu não posso reclamar, não. Laís, se você tivesse que dar uma dica para alguém que está vendo esse vídeo, que tem o sonho de estudar fora, o que você falaria? Ó, eu falaria que vai, viaja, aproveita, eu acho que é muito bom. E é o que eu falei, às vezes a gente acha que não tem oportunidade, a gente não tem conhecimento, mas eu acho que tem muita coisa que dá para ser feito, mesmo sem super condições, que é o que eu falei, tipo, eu consegui, eu tive muita sorte durante todo o meu processo, que tinha esses programas, eu consegui aplicar e consegui ir atrás. E eu acho que tem que correr atrás, porque dá para fazer, é possível, e eu acho que vale muito a pena. Pelo menos eu, como pessoa, para mim, vale muito a pena. Tá bom. Laís, agora a gente vai fazer um novo quadro aqui, que chama Ping Pong. Então, eu vou falar algo e você vai reagir com uma palavra, duas, o mínimo de palavras que você puder reagir, tá? Então vamos lá, esse é o quadro Ping Pong. Brasil, Casa, família, vida, Europa, segunda casa, um amor, o que já que não deu para ouvir? um amor, Viajar, uma cor, uma cor, azul, uma palavra, família, um sonho, hum, não sei, uma comida, pizza, governo, nesse momento, decepção. uma música, Uma música, gente, eu sou muito ruim nesse jogo, Jaque. Ah, uma banda, alguém que você goste, isso, do Titãs. uma viagem, Tem tantas. uma só, é inesquecível. Todas são. Mas eu vou falar Islândia. Islândia. Uma saudade, Laís. Família. 4 meses aí já tá dando uma saudade boa. Já. Já tá dando uma saudade, sim. Mas sempre dá, né? Mas eu acho que essa essa parte virtual que hoje a gente tem, a gente liga a todo momento. E eu lembro que a primeira viagem que eu consegui fazer, que eu me programei para fazer, não tem grana, eu fui para América do Sul viajar de mochilão. E aí eu chegava na cidade e tinha que procurar aquelas casas telefônicas, que aí você pagava para fazer uma ligação internacional para avisar que eu tinha chegado na cidade e estava bem, para os meus pais. E aí hoje, com o telefone, assim que eu aterrisei, já conectou no Wi-Fi do aeroporto, já avisou que estava bem. Assim que chegou na cidade, já avisa que tá... Você já conversa tanto com a pessoa no WhatsApp e tudo, então a saudade é bem menor. Então acho que isso é muito bom. Mas é sempre bom ter Você perto, fala todo dia com os seus pais? todo dia. Laís, então aproveita esse momento para falar alguma coisa para eles. Tenho certeza que eles vão ver essa Ah, entrevista no tá, canal. esse vídeo. Não, só que eu amo muito eles, tá tudo bem. Laís, eu quero
te agradecer muito por essa entrevista, tá? Que o seu caminho continua sendo de sucesso, que você continua sendo essa menina, essa mulher, né? Fantástica. Eu gosto muito, muito, muito de falar que você que fala, te alugando um pouco no WhatsApp, né? Aluga assim, né? Porque geralmente é uma pergunta atrás da outra, né? Mas quero dizer que você contribui muito. Eu tenho certeza que essa entrevista vai contribuir muito para várias pessoas aqui no um pouquinho mais. Então, quero muito agradecer. Obrigada, Jaque. E como eu falei, se precisar de alguma coisa, pode passar meu contato, que o que eu puder ajudar. E se alguém quiser alguma informação específica sobre viajar e sobre como estudar fora e precisar de algum conselho, eu fico à disposição, de verdade. E esse foi mais um quadro, já que quer saber. Tchau, pessoal.